Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou fazer um vídeo aqui bem rapidinho. A ideia é como a gente corrigir uma gasometria com a ventilação mecânica, né? E aí, o distúrbio que a gente vai mostrar é distúrbios respiratórios, né? Então, ó, a gente tem um pH de 7,39, a gente sabe que o normal é de 7,35 a 7,45. Um PaCO2 de 35 a 45, que é o normal. Então aqui está em 40, que é normal. A gente ventilando em VCV, um volume corrente de 500 ml e uma frequência respiratória de 14. Então, distúrbios a gente tem que trabalhar em cima aqui, ó, do volume minuto expirado, né? Então, o volume minuto nada mais é do que a frequência respiratória vezes o volume corrente, e dá o volume minuto. Então, 14 vezes 500 aqui vai dar 7 litros. Se a gente tiver uma acidose respiratória, que é um pH baixo, um CO2 aumentado, a gente precisa aumentar o volume minuto. Se pelo contrário a gente tem uma alcalose respiratória, né, um CO2 baixo e um pH alto, a gente precisa diminuir o volume minuto, porque aí ele retém CO2 e normaliza o pH. Então a gente vai simular algumas situações. Vamos dar um exemplo aqui, a gente vai diminuir frequência respiratória, né? Então estava 7 litros de volume minuto, e esse volume minuto vai cair agora, né, 5 vezes 500, provavelmente para 2,5, né? E isso faz o quê? O volume minuto cai, aumenta a produção de CO2, né? Isso é normal, e esse CO2 vai aumentar aqui. Ele dá um tempinho só para mudar a frequência, agora entrou, ó, começa a cair volume minuto, né? Ó, o CO2 devagarzinho vai começando a aumentar, né? E o pH, a tendência é cair. Então esse é o intuito, né? Aqui do vídeo, ó, a gente vai simular com 5 de frequência respiratória, né? Para a gente conseguir simular 5,5 caindo o volume minuto, pH vai subindo aos poucos a cada incursão, né? Por quê? Porque vai retendo, o volume minuto cai. Olha aqui, ó, 56 de CO2, 7,28 de pH. Então ele vai piorando a acidose respiratória, né? Essa é a ideia da gaso. Vai diminuindo, ó, caindo cada vez mais 70 de CO2 e 27,21 de pH. Então, como que a gente corrige isso? A gente precisa aumentar o volume minuto. Bom, a gente parte do princípio que você já ventila que esses 500 ml seriam 6 ml por quilo do peso predito. Então, a gente utiliza a ferramenta da frequência respiratória para a gente aumentar o volume minuto. Então, se a gente aumentar a frequência respiratória, eu vou aumentar para 14, né? 14 vezes 500 vai dar 7 litros e não 2,5. Então, vai aumentar o volume minuto expirado. Olha aqui, 7,10 de pH, 100 de CO2. Então, quando eu aumento a frequência respiratória, eu aumento o volume minuto. E aí a gente começa a fazer, né, a depletar CO2. Agora o CO2 começa a cair, o volume minuto vai aumentando e vai normalizando a gasometria do doente, tá bom? Então, a gente tem que pensar no volume minuto, né? Então, alterou o CO2, ficou com uma alcalose respiratória ou uma acidose respiratória, a gente tem que analisar volume minuto, né? Por que alterou o volume minuto? Foi a frequência ou foi o volume? Às vezes pode entrar um paciente que tem uma impedância respiratória aumentada. Se ele estiver na modalidade PCV, no modo PCV, ele cai volume corrente, também piora o volume minuto. E aí, pessoal, ó, normalizando, a gaso volta ao seu retorno. E aí, se a gente aumentar muito, vamos aumentar aqui 30 de frequência respiratória, né? Esse paciente, ele vai fazer o contrário, né? Ele vai fazer uma alcalose respiratória, porque 30 vezes 500, ele vai aumentar muito o volume minuto. Provavelmente aqui vai para 15 litros. E aí vai cair demais o CO2 e aumentar o pH. Então instala uma alcalose respiratória, perdão. Então, essa também é uma alteração gasométrica, né, respiratória, que a gente precisa ajustar durante a ventilação mecânica. Ó, o CO2 29, 28, o volume minuto aumentando, o pH 7,50 já. Então a gente precisa fazer o que? Diminuir o volume minuto. Então a gente tem que vir e diminuir a frequência respiratória. Vou voltar para 14
e ele vai diminuir aqui de 12, estava subindo, vai voltar para 7, e aí ele vai normalizar a gasometria, tá bom? Quando você faz isso em PCV, tem que ficar também atento em cima do volume corrente, porque o volume corrente é variável em PCV, diferentemente do VCV, que o volume corrente é fixo. Então é mais fácil e mais seguro esses ajustes, né? Porque quando você ajustifica, ele vai manter no valor determinado, tá certo? Então vai cair aqui para 7 e a gasometria vai normalizar aos poucos. Então essa é a ideia, né, da gente corrigir gasometria, né, com distúrbios respiratórios na ventilação mecânica. Então, pessoal, fiquem atentos em cima do volume minuto, tá bom? Ah, mas eu nunca vou aumentar o volume corrente? Você até pode, em situações, você pode chegar a 8 ml por quilo do peso predido, se a frequência respiratória já estiver muito alta, sendo que você respeite parâmetros de proteção, platô menor que 30, driving pressure menor que 15. Lembrando também que você pode fazer isso por um período determinado até você tirar o paciente de uma acidose grave, por exemplo, tá bom? Então, galera, o intuito do vídeo era esse: normalizar a gasometria por distúrbios respiratórios. Fique atento a volume minuto, tá certo? Abraços a todos. Logo, logo tem mais vídeo aqui no canal da NetFísio, tá certo?